Vamos falar de equipolência entre segmentos orientados, né? Então, para isso a gente precisa saber o que são segmentos orientados e o que é uma equipolência. Então, o que é um segmento orientado? Dado um segmento de reta AB, ele pode ter dois sentidos, né? Ele pode ser percorrido de A para B, quer dizer, A e B são os dois extremos do segmento de reta, né? Então você pode percorrer de um extremo ao outro, ou de A para B, ou de B para A. Cada uma dessas maneiras é chamada de sentido do segmento de reta. O sentido do segmento orientado é você percorrer do extremo inicial até o final, né? Isso fica claro a partir da definição. Agora, o sentido de B para A, a gente diz que é o sentido oposto ao sentido de A para B. Para fixar uma notação, se a gente tem o segmento de reta AB, você pode escrever AB ou BA. O AB vai significar que o sentido é de A para B. E BA significa que o sentido é de B para A. Então, para cada segmento de reta, a gente tem dois segmentos orientados diferentes, AB e BA. Então, para segmentos de reta, a gente consegue comparar comprimentos e direções, né? Como é que a gente faz para comparar sentidos? Então, aqui na figura a gente pode pegar vários segmentos e comparar comprimentos, né? Então, por exemplo, AD é o triplo de AB. Pode fazer outras comparações aqui. Como eles estão na mesma reta, eles têm a mesma direção, né? Então a gente pode dizer que são todos paralelos. Agora, para comparar sentidos, como é que a gente faz? A gente vai ser capaz de comparar sentidos quando eles têm a mesma direção, quer dizer, um segmento AB está numa reta e o outro segmento CD está numa reta paralela. Então vamos primeiro separar entre dois casos. Primeiro caso em que eles estão na mesma reta, segundo caso em que eles estão em retas paralelas distintas, né? Então, na mesma reta aqui a gente tem o segmento AB, tem o sentido de AB e o sentido de BA. Então, o sentido do segmento pode ser extrapolado para a reta. Então você pode percorrer a reta no mesmo sentido do segmento orientado. Se o segmento orientado é AB, a gente percorre a reta nesse sentido. Se for BA, a gente percorre nesse sentido. Então, se a gente tem que CD e a reta é percorrida no mesmo sentido de AB e CD, então é porque AB e CD têm o mesmo sentido, né? Quer dizer, extrapolar o sentido de AB e CD para a reta vai nos dar o mesmo sentido. Se eu fosse aqui comparar o sentido de AB e DC, então AB extrapolado para a reta é esse sentido aqui, de cima. E DC extrapolado para a reta é o de baixo. Então, AB e DC teriam sentidos opostos. E agora vamos considerar o caso em retas distintas. Eles vão ter, aqui a gente tem AB e CD. Eles têm o mesmo sentido se AC e BD não se cruzam. Quem são AC e BD? A gente está comparando AB e CD. AC é o segmento que une os extremos iniciais e BD é o que une os extremos finais. Então, se o segmento que une os extremos iniciais
não cruza com o segmento que une os extremos finais, então eles têm o mesmo sentido. Caso contrário, eles têm sentidos opostos. Então, se eu estou comparando AB e EF, A e E são os extremos iniciais, BF os finais. Então você vê que aqui a gente tem um cruzamento, eles têm sentidos opostos. AB você está percorrendo para cá e o EF para lá. Dá para ver que intuitivamente faz sentido, né? Então aqui está dito o que eu acabei de falar. AB e CD na figura tem o mesmo sentido e AB e EF têm sentidos opostos. Agora a gente vai querer traduzir essa comparação para uma comparação entre coordenadas dos extremos dos segmentos. Então, como é que a gente distingue se eles têm o mesmo sentido ou se têm sentidos opostos? Então, se AB é paralela a CD, que é o pressuposto da comparação dos sentidos, então B menos A é proporcional a D menos C. Então tem um número real aqui que, se você multiplica D menos C, você obtém B menos A. Então, se eles têm sentidos opostos, então você ligar AC vai me dar um segmento e BD vai dar outro, e eles vão se cruzar no ponto E. Agora o E divide esses segmentos AC e BD na mesma proporção. Por quê? Porque AB e CD são paralelos. Além disso, o E é um ponto que está no interior de AC e de BD. Então você pode escrever o E como sendo... As coordenadas do E vão ser uma média ponderada das coordenadas de A e C. Mesma coisa para o caso de B e D, porque ele está no interior do segmento BD. Então você vai ter 1 menos NA mais NC, com N entre 0 e 1, e vai ter para o mesmo N, você vai ter que o E é 1 menos NB mais ND. Isso tudo porque o N está ligado à proporção em que o E divide os segmentos AC e BD. Então aqui você vai ter essa igualdade aqui, 1 menos NA mais NC igual a 1 menos NB mais ND. Daí que 1 menos N vezes B menos A é N vezes C menos D. Então B menos A é proporcional a D menos C. Só que aqui, se o N está entre 0 e 1, essa fração aqui é negativa. Porque 1 menos N é positivo e menos N é negativo. Então essa razão aqui, essa proporção entre B menos A e D menos C, vai ser um número negativo. Então agora vamos para a recíproca. Se B menos A é proporcional a D menos C por uma proporção negativa, então AB e CD têm sentidos opostos. Então a gente pega esse M negativo e define N como sendo M dividido por M menos 1. Então a gente vai observar que é negativo sobre negativo, então o N é positivo. E o N vai ser menor que 1. Vai ser menor que 1. A gente pode ver um exemplo. Se o M for menos 1,
a gente tem menos 1 sobre menos 2, dá meio. Então, a gente pode mostrar que o n é menor que 1. Então, o n está entre 0 e 1. Isso quer dizer que, definido n dessa forma, então, a gente pode multiplicar por m menos 1 dos dois lados. Tem essa igualdade aqui. Então, menos n é igual a m vezes 1 menos n. Então, o m é essa expressão aqui, igual à anterior, que a gente está fazendo o processo inverso. Então, b menos a é igual a esse fator vezes d menos c. Aí, se a gente multiplica por 1 menos n dos dois lados, a gente descobre que 1 menos na mais nc igual a 1 menos nb mais nd. Isso quer dizer que AC e BD se cruzam. Por quê? O ponto definido por essa expressão é igual ao ponto definido por essa. E como o n está entre 0 e 1, entre 0 e 1 representa um ponto no interior desses segmentos. Então, um ponto no interior desse segmento é também interior a esse segmento. Logo, A, B e CD têm sentidos opostos, né? Essa é a definição de sentidos opostos. Esses segmentos se cruzam. Agora, falta o caso em que eles estão na mesma reta. Mas na mesma reta a gente vê que na reta que contém o segmento AB, os pontos aqui da reta são dados por essa expressão. À medida que o m aumenta, a gente vai percorrer a reta no sentido de AB. Se a gente usa essa expressão, né? Então aqui m vai aumentando, né? Menos 2, menos 1. No A ele é 0. No B ele é igual a 1. Aqui ele é 2, 3, 4. Então, se o CD tem sentido oposto ao de AB, então o M vai ser maior que o N. Então, isso implica que D menos C é igual a N menos M vezes B menos A. E o N menos M vai ser menor que 0. Por quê? Porque o N é menor que M. Então, daqui a gente conclui que D menos C é proporcional a B menos A por um fator negativo. Conclusão: CD é paralelo e tem sentido oposto ao de AB. C e somente C, D menos C e B menos A são proporcionais e a proporção é negativa. Então, a gente mostrou essa equivalência. Agora, ter o mesmo sentido é uma relação transitiva. Vou mostrar isso agora. Então, se AB e CD têm o mesmo sentido, e CD e EF também, então AB e EF também têm o mesmo sentido. A demonstração se baseia no resultado anterior, né? Se ter sentido oposto é ser proporcional por uma proporção negativa, ter o mesmo sentido vai ser proporcional com uma proporção positiva. Então, essa primeira afirmação equivale a isso daqui. São proporcionais com proporção positiva. A segunda equivale a essa daqui. Então, juntando as duas, a gente tem que F menos E é M vezes N vezes B menos A. E o produto de M por N é positivo. Dois segmentos orientados são equivalentes se tem
mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Isso aqui é a definição. Era um item que estava faltando definir naquela expressão, primeira expressão do slide. Então, AB equivalente a CD, o que a gente pode dizer da relação entre as coordenadas dos extremos desses segmentos orientados? Pela equivalência, AB e CD têm a mesma direção, então essas diferenças são proporcionais, tem o mesmo sentido, então a proporção é positiva. Tem o mesmo comprimento implica que m igual a 1, por quê? Porque aqui a distância de CAD, que é o comprimento de CD, é dado pela diferença, e a distância de B até A, que é o comprimento do AB, é dado por essa diferença também. Como eles são proporcionais, essas distâncias vão ter essa relação, né? Vão ser multiplicadas pelo módulo da proporção. Agora, se o comprimento é o mesmo, então o módulo da proporção vai ser 1. Como o m é positivo, então a proporção tem que ser igual a 1. Conclusão: AB e CD são segmentos orientados equivalentes, C e somente C, B menos A igual a D menos C.